A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento aqui nesta manhã de segunda-feira, para uma meditação rápida da palavra do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, para poder, através desta palavra, levar a mensagem para você e que o Senhor possa te abençoar grandemente, não somente mais esse dia, mas durante toda a semana, e guardar e proteger de todas as situações adversas em nome do Senhor Jesus. Quero neste momento pedir ao Senhor Jesus que alcance a tua casa, a tua família, a tua vida, e que o Senhor possa lhe guardar e proteger na pessoa do Espírito Santo, agir na tua vida, na tua família, teus vizinhos, aonde quer que essa mensagem alcançar, que o Senhor possa estar operando. Nesses momentos, meus irmãos, de momentos tão complicados que estamos vivendo, de tanta dificuldade, né? Pessoas chorando, desesperadas, famílias sendo destruídas, crianças ficando órfãos pelo mundo, porque em virtude desse vírus, pais e mães estão morrendo e crianças ficando desamparadas. Entre tantas outras tragédias, pais chorando amargamente a perca de 2, 3 filhos, família sendo destruída, meus irmãos. Uma dor terrível. A terra clama por socorro, a terra está clamando por misericórdia. Então, eu quero dizer a você, que é servo e serva do Senhor, entre em oração e clame pelo povo. Clame ao Senhor que tenha misericórdia. Que essa é a nossa função, essa é a nossa missão, clamar ao Pai. Não somente pelas nossas vidas, mas pela vida dos demais. Eu preciso das vossas orações, vocês precisam das minhas orações. A palavra vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, às vezes não está acontecendo algo tão grave na minha vida ou na sua vida, mas nós estamos vendo no mundo coisas terríveis acontecerem. E muitas vezes a gente tem que compartilhar da dor dessas famílias que estão sofrendo amargamente e que muitos não estavam nem preparados para nada. Aqueles que andam na presença do Senhor, ainda pela palavra, que a palavra nos revela, saberia que esses momentos difíceis iriam chegar, muito pranto, muito sofrimento, muita dor. A Bíblia sempre nos alertou disso. Mas muitas pessoas que não conhecem a palavra, conhecem a Deus de ouvir falar, mas não conhecem na essência, na intimidade, na revelação da sua palavra. Então, eles falam às vezes muito mais de coisas do mundo do que do próprio Deus. E estão sofrendo na pele amargamente. Então que as nossas orações possam alcançar famílias, não somente na nossa cidade Londrina, no nosso estado do Paraná, mas também no nosso país e no mundo. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, se está tudo bem, se você está passando por algumas batalhas. Mas se tiver, eu oro ao Senhor Jesus e peço em nome do Senhor Jesus que repreenda toda a ação das trevas, toda a ação contrária, todo espírito de contenda familiar, espírito de toda espécie de vício, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que seja repreendido espírito da mentira e do engano. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, fazer cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar o caminho da verdade e andar nele. Que o Senhor Jesus possa abrir o nosso entendimento cada dia mais, para compreender a sua palavra. Que Ele venha nos sustentar nessa caminhada, que o caminho vai ficando cada vez mais estreito, para que nós não venha se desviar deste caminho, para que nós possamos perseverar até o fim. Meus irmãos, tem muita gente que diz que uma vez salvo, jamais perde a salvação. Eu discordo disso. Por quê? Porque em vários lugares Jesus vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Quem perseverar
Aquele que perseverar será salvo. Então, isso me dá a entender que se não houver perseverança, a salvação pode se perder no caminho. Amém? Então seja perseverante, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O inimigo está atacando, o inimigo está agindo, porque ele sabe que os dias se aproximam. Então ele está furioso, e onde ele achar brecha, meu irmão, ele vai entrar e vai fazer a devassa mesmo. E sempre há um dando brecha. A palavra de Deus vai dizer assim: não dê lugares ao diabo, não dê lugar ao diabo. Então quer dizer que quem dá lugar ao diabo somos nós. E de uma vez dado lugar, ele entra mesmo, e ele não vai alisar. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra em nome do Senhor Jesus, que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 11. Diz assim, essa palavra ela vai te orientar para você ver o que Jesus já passou naquele momento que ele estava indo para o sacrifício, naquele momento que ele ia ser levado para a cruz. Ele foi acusado inocentemente, embora muitos das autoridades sabiam que ele era inocente. Mas o intuito não era inocentar Jesus, era matá-lo. Tá? Então preste bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizades um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusas acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Amém? Jesus é levado para julgamento dos seus atos, das suas ações, e esses homens, essas autoridades não viram culpa nenhuma em Jesus. Mas eles vão dar um jeito de Jesus ser sacrificado. Aí eles vão transferir essa situação para o povo. Aí alguém, mais depois o texto vai dizer, alguém vai lá e corrompe um grupo de povo que está lá entre a multidão, no momento que Jesus vai pôr do lado, vai estar do lado de Barrabás. Aí, para que seja libertado um dos dois. Os irmãos já conhecem a história. Aí alguns homens vai lá e corrompe o povo para dizer para soltar Barrabás, porque o intuito é crucificar Jesus. Mas o que eu quero dizer a vocês, para vocês verem algumas passagens que foi dito ali, alguma coisa. Primeiro, Jesus é inocente. Às vezes você está fazendo uma coisa correta, justa, na presença do Senhor Jesus, que não agrada o inimigo. Aí o que ele faz? Ele vai tentar te fazer culpado de uma coisa que você não é culpado. Jesus era perfeito e justo. Você imagina nós, que somos falhos, mas que muitas vezes somos acusados do que não fizemos. O inimigo, ele tem essa estratégia não somente comigo e com você, porque já vem desde o Senhor Jesus, já vem assim. Os apóstolos passaram por isso. No livro de Atos tem a história de um jovem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, um jovem cheio do Espírito Santo. As autoridades caçaram um jeito de matá-lo, apedrejá-lo, e também usaram de suborno para acusar Estevão. Então essa é uma estratégia do inimigo. Tem várias passagens na Bíblia que vai falar dessas coisas. Muitas vezes o inimigo ele paga pessoas para te acusar, porque ele quer ver a tua condenação.
Mas lembre-se, se você permanecer na verdade, a morte é vida. Não tenha medo, ainda que custe a vida aqui na terra, porque o inimigo pensa que mata o servo de Deus, mas não é. Ele apenas faz uma transformação da vida temporária para a vida eterna. Então, se você vê no verso 11 aí do que foi lido, do capítulo 23 de Lucas, o que vai acontecer? Herodes então escarnece, esnobam de Jesus. Quantas vezes nós somos esnobados? Às vezes as pessoas estão ouvindo a palavra e de alguma forma estão questionando. Mas não se preocupe com isso, que é o Senhor Jesus que está no controle de tudo, amém? Então, depois de escarnecer de Jesus, ponhar vestes em Jesus, aí ele vai enviar Jesus. Ele vai enviar Jesus para Herodes, para dar aquela armação de acusação. E eu quero que você preste bem atenção no detalhe, meus irmãos. No verso 12 do capítulo 23, no verso 12 vai dizer assim, que Pilatos e Herodes, eles eram inimigos. Eles não tinham amizade, eles não se entendiam os dois. Mas você vê que por causa da verdade que está em Jesus, eles se unem. Aí eles se fazem amigos. A pessoa, muitas vezes, ela, para te prejudicar, ela vai se unir com alguém que ela condenou a vida inteira. Era inimigo. Mas ela se alia com esse amigo, volta a se fazer amigos, desde que alcance o objetivo de te prejudicar. Então não se assuste com o que acontece com a sua vida. É só olhar com o que já aconteceu com Jesus. Ele diz assim, se o mundo vos odiar, não se preocupe, porque também odiou a mim. Jesus foi o primeiro odiado, depois os apóstolos. Quem dirá nós nessa geração? E lá no verso 14, eles vão dizer, mas nós não achamos culpa nenhuma nesse homem. Herodes vai dizer para Pilatos, mas a culpa que vocês estão dizendo, eu não achei culpa nenhuma. Muitas vezes, meus irmãos, você vai pagar por falar a verdade. Você é inocente. Pessoas vão ver que você é inocente, mas não vai ter coragem de te defender, sabe por quê? Pela omissão, pelo medo, pela covardia. Então, o Senhor Jesus, Ele veio à terra, passou por tudo para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, Ele está dizendo para nós, estou aqui, estou vivo, não tenha medo, encare o inimigo que eu sou contigo. Por isso que nós temos que estar revestidos da palavra, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, meus irmãos. Não temas a oposição, desde que você esteja firme na palavra, desde que você esteja obedecendo a palavra, não tenha medo, porque existem muitos detalhes que vai fazer você identificar pessoas usadas pelo inimigo para te confrontar. Muitos detalhes, você tem que ter o discernimento, buscar no Senhor Jesus este dom maravilhoso, chama-se discernimento. E não recua um pé atrás, que ele fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos, que em todas as situações adversas que você possa esperar em Cristo. Ele é contigo, Ele é comigo, mas nós temos que confiar plenamente nele. O mundo está aí, as trevas foram lançadas sobre a terra, as pestes estão sendo lançadas, mas nós temos que perseverar até o fim e não temer o perigo. Que Deus abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.